Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para abençoar a sua vida. Você está sendo abençoado pelo canal do YouTube IPI Torre de Pedra? Você possa estar curtindo e compartilhando a outros, para que nós possamos abençoar a outras pessoas e assim o nome do Senhor seja engrandecido. No Salmo 95, o salmista nos convida a cantar com alegria ao nosso Senhor. Portanto, nos reunimos para adorar o nosso Deus.
Nos reunimos para ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38. Marcos, capítulo 14, verso 38, que diz assim: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O tema é vencendo a adversidade. O que fazer diante da adversidade, dos problemas da vida? Jesus deixou bem claro para os seus discípulos e para todos nós: orai para que não entreis em tentação. Palavras de Jesus que nos deve ser mais do que um lembrete, mas sim um exercício constante para preparar os nossos corações, as nossas mentes, diante das coisas que nos advêm no dia a dia. Por que estamos falando nisso? Porque os discípulos estavam despreparados, dormindo. Qual é a maneira correta de vencermos a adversidade? Vejamos 3 coisas importantes que o próprio Senhor nos aponta nesse texto em Marcos capítulo 14. Primeiro, pela força do amor. Enquanto Jesus exortava os discípulos sobre a importância da oração e da determinação, uma multidão se achegou no Getsêmani com Judas. Jesus somente perguntou a Judas sobre a sua coragem de trair. O beijo era usado como uma saudação comum, e usá-lo naquela circunstância era uma forma horrível de traição. Os demais discípulos já estavam armados diante do que iria acontecer. Quantas vezes nós corremos o risco de agir como os discípulos agiram? Qualquer situação, preferimos a espada para cortar, para ferir, sem perceber que a adversidade não é o momento para irarmos ou agredir os outros. Jesus nos ensina aqui que devemos ser dirigidos pela força do amor. Amai aquele que vos persegue. Amai-vos uns aos outros. Amai os vossos inimigos. Precisamos aprender que naquela situação, Jesus amou intensamente Judas, o traidor. Porque o amor de Deus estava sobre Jesus. Se Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável, quanto mais Jesus amou a Judas. Portanto, a força do amor nos faz vencer as adversidades. Segunda coisa que nós vemos que o Senhor nos aponta
vencermos as adversidades pela força do perdão. Neste misto de traição e amor, um dos discípulos, chamado Pedro, feriu o servo do sumo sacerdote, chamado Malco. Havia pressa na multidão em prender o Senhor, mas diante daquela precipitação de Pedro, Jesus realiza ali um milagre. Jesus consegue fazer parar aquela multidão furiosa. Os nervos estavam à flor da pele, porém Jesus ordena aos seus discípulos: deixai, basta, e executa este ato de misericórdia antes dele mesmo ser entregue a eles. Eis aí mais um ensino do Mestre. Devemos ter cuidado de nos precipitarmos, a princípio, sem pelo menos pensar nas consequências. Não vamos nos precipitar em responder à altura das provocações, mas Jesus continua nos ensinando que o reino de Deus não é pela força, mas pela força do perdão. Quem realmente vence não é a espada, mas a cura que o Senhor realiza. O perdão mostra o outro lado que o mundo não conhece. O perdão constrói caminhos para uma vida divinamente dirigida por Jesus. Enquanto que o mundo esperava que o Mestre partisse para a violência, ele calmamente perdoa, mostrando-se preparado para o pior. Portanto, como vai o seu perdão? Esta força para perdoar. Busquemos o Espírito de Deus, deixemos o Espírito de Deus agir em nossos corações. A terceira coisa que nos faz vencer as adversidades, podemos vencer as adversidades pela força da obediência. Jesus não foge de tamanha perseguição, ele se entregou, mas sempre determinado, em obediência à vontade do Pai. Ele entende o que estava acontecendo, como aquela era a hora deles e o poder das trevas. Em Mateus, Jesus disse: o que estava acontecendo era para que se cumprisse as Escrituras e que os profetas disseram. Em João, Jesus falou: não beberei o cálice que o meu Pai me deu. O Mestre nos ensina que o medo, a fuga, não nos leva a lugar algum. Ele se entrega às inúmeras situações, mostrando aos seus opressores que em sua vida o que regia era algo maior, a força da obediência ao Pai. Ele veio não para ser servido, mas para servir, dando a sua vida para salvar os pecadores. O que aprendemos é que a hora mais angustiosa que seja, adversa, que todos nós enfrentamos ou que enfrentaremos neste mundo, é sim a hora da grande oportunidade de permanecermos firmes na nossa caminhada cristã, obedecendo mais e mais o nosso Deus como mestre, como aquele mestre que foi fiel até o fim. Concluímos. Onde está a força do seu amor? Onde está a força do seu perdão? Onde está a força da sua obediência? O mundo adverso está sempre trazendo estas perguntas a respeito do nosso testemunho. Mas o que fará grande e diferença no mundo é a forma da nossa resposta. Que a nossa resposta resplandeça a resposta de Jesus. Eis-me aqui para obedecer, eis-me aqui para amar, eis-me aqui para perdoar. Que Deus nos dê condições
para que em tudo sejamos vencedores. E as adversidades, com certeza, serão vencidas. Amém. Oremos. Pai Todo-Poderoso, vem neste momento, Senhor, nos envolver com o seu Santo Espírito e assim fazer com que tenhamos a força necessária para amar, para perdoar e muito mais também para obedecer às tuas ordens, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, reveste-nos do teu poder e faz-nos mais do que vencedores, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Assim oramos, pedimos a força que vem do alto. Visita-nos com o teu Santo Espírito. Nós oramos e nós agradecemos a ti. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico.
recebei a bênção. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor infindo do Deus eterno e as ternas consolações, orientações do Espírito Santo, sejam sobre vós, irmãos e irmãs, povo de Deus, ovelhas do Senhor Jesus, espalhadas sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.